A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, esteja em vossos lares, graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez, para nós tratarmos de assuntos inerentes ao reino de Deus. E eu gostaria de antemão que você desse o seu like, se inscrever no canal se você é novo por aqui, acione o sininho, para que você receba mais notificação e a palavra de Deus alcance mais gente. Mas tudo que nós queremos é divulgar a palavra de Deus, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja conhecido e seja divulgado. Honras e glórias ao nosso Deus. Eu vou responder algumas perguntas, alguns questionamentos. Eu escolhi 3 questões. Eu não vou responder várias perguntas, muitas perguntas, para não deixar o vídeo muito longo. Eu vou ser muito sucinto, eu vou resumir bastante, para não deixar também as pessoas muito cansadas e termina se perdendo e nem entendendo a questão. Mas eu vou procurar analisar à luz da palavra de Deus. Ok? Ora, a primeira questão aqui é de Mateus. Ele diz, fale sobre barba. Ora, amados, talvez você esteja se baseando em Levítico capítulo 1, versículo 27, que trata de barba. Agora eu quero salientar que não se trata de uma doutrina, é uma cultura judaica. Isso é judaísmo. A Bíblia está cheia de assunto referente à barba. Mas nós temos que entender que a Bíblia tanto aborda questões culturais como questões doutrinárias. Quando é doutrina, a gente obedece. Quando é cultura, é para os judeus ou foi para os judeus. Então, a questão de usar barba ou não usar, isso é irrelevante. Se a sua igreja não permite que você deixe sua barba crescer, então obedece. Por uma questão de submissão, de obediência. É muito bonito isso. Agora, se você pode usar livremente a barba crescida, não tem problema, é indiferente. A Bíblia também trata de rasgar vestes, de colocar cinza sobre a cabeça quando alguém está muito triste, quando alguém está depressivo. Alguém faz isso hoje? Alguém rasga suas vestes como está em desespero? Alguém coloca cinza? Alguém se veste de saco? Sabe por que não faz isso? Porque a gente sabe muito bem que tratava-se de uma cultura judaica. Então, se é cultura judaica, nós somos brasileiros. E vivemos em pleno século XX. Não foi naquela época, não é doutrina. Tá ok? Outra questão. Inspetor Gambiarra. Pode pastor se envolver na política? Sim. Ora, segundo um filósofo grego, política é a arte de governar. Toda questão governamental, administrativa é uma questão política. E nós encontramos na Bíblia várias questões, várias pessoas, homens de Deus, pessoas de destaques envolvidas na política. Eu vou citar só algum exemplo. Daniel, ele exerceu função política na Babilônia. Ele tinha uma posição equivalente a um ministro de Estado. José foi governador do Egito. Esté foi rainha. José de Arimateia era crente, mas era político. E por ser político, e por ser senador, então ele teve acesso a Pôncio Pilato e requereu o corpo do Senhor Jesus Cristo.
Ele só teve acesso porque era senador. Então, um crente se envolver na política não é nada demais, desde que ele mantenha uma posição íntegra e irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Porque o crente, ele é crente em toda hora e em todo lugar, seja ele político ou não. A outra questão é a irmã Osmarina. Ela diz: sou divorciada há 12 anos, posso me casar de novo? Eu perco a salvação? Isto é um assunto tão polêmico. Tem um grupo que foi mal ensinado, desculpe a minha franqueza, foi mal informado, criaram uma doutrina distorcida do que mostra a palavra de Deus e fica jogando as pessoas no inferno só porque ele está em segundo casamento. Olha, vocês imaginem se todas as pessoas que já estão no segundo, no terceiro casamento for para o inferno, misericórdia. Agora essas pessoas precisam analisar mais a Bíblia, porque ele pega a Bíblia e interpreta ao seu bel prazer e talvez recebeu de algumas pessoas, de outras pessoas, essa informação distorcida e fica divulgando tal informação. Mas eu quero dizer para a prezada irmã que fica feliz, fica descansada. Você não vai para o inferno se casar de novo. Agora, eu quero somente ler um texto, entre vários, e vou tentar explicar para vocês. Eu vou explicar calmamente, detalhadamente, com bastante sinceridade, para que eu não precise desenhar. Ora, está aqui em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Eu vou ler textualmente. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Agora eu quero mostrar aqui 3 condições da mulher: a casada, a divorciada e a repudiada. 3 condições diferentes. Observa bem. Vou mostrar aqui também 2 questões, 2 posições espiritual da pessoa: o adúltero, aquele que adultera, e aquele que se prostitui. Grava bem isso, são diferentes. Adulterar e prostituir-se são diferentes. Não vá fazer confusão. Agora, o contexto mostra uma indagação dos fariseus. Os fariseus queriam deixar Jesus embaraçado, porque foi Moisés quem instituiu a carta de divórcio. Por que Moisés fez isso? Jesus mesmo respondeu: por dureza de vossos corações. Qual era a dureza do coração então? Era porque os homens, achando que a mulher era objeto de uso, por qualquer motivo jogava a mulher na rua, repudiava. Bastava não saber cozinhar que estava sendo dispensada. Então Moisés, para proteger a mulher, ele criou essa norma. Olha, para quiser mandar a mulher embora, então você tem que dar a carta de divórcio. Não jogue ela à toa não, porque se ela for jogada na rua, sem um rompimento matrimonial, então quem casar com essa repudiada comete adultério. Observa o que Jesus falou. Mas tem gente dizendo que quem casar com a divorciada comete adultério. Jesus nunca falou isso. Outros dizem que quem casar com a divorciada comete adultério. Quem casar com divorciada não comete adultério. Jesus não falou isso. Lê direitinho.
Observa. Não sendo por causa de prostituição, é uma coisa. A única concessão. Agora Jesus, ele disse, olha, antes não era assim. Porque Deus nunca quer que haja um rompimento matrimonial. Agora, o coração duro dos homens forçou Moisés tomar essa atitude para proteger a mulher. Então, se algum homem quisesse separar da mulher, então ele tinha que dar a carta de divórcio. De posse da carta de divórcio, esta pessoa poderia contrair matrimônio com outra. Porque se ela fosse somente repudiada, quem casasse com a repudiada cometia adultério, porque ela ainda estava com vínculo matrimonial com o seu primeiro marido. É só ler direitinho. E é assim que está em outros textos. Que alguém pegou, citou esses textos, citou Mateus, citou Lucas. Jesus falou a mesma coisa. Quando é que Jesus abriu uma concessão para a separação? Em caso de prostituição, foi o que ele falou aqui, a não ser por causa de prostituição. O que é então prostituição? É quando alguém comete o adultério sequenciado, é um ato contínuo, e com vários, ou com várias, aí caracteriza a prostituição. Mas se alguém cometeu um adultério uma vez, arrependeu-se, reconciliou-se, tudo bem, Deus perdoou. Acabou. Amor e perdão são base do Evangelho. Agora, se houver prostituição, então Jesus Cristo abriu essa concessão. Então, a não ser em caso de prostituição, são atos contínuos. E depois Jesus diz, quem casar com a repudiada comete adultério. Ele não falou com a divorciada, não. Quem casar com a repudiada. Então, se a mulher tinha carta de divórcio, ela poderia casar-se. Tá claro? Te tranquiliza. Fica calma. Nós servimos a um Deus que é amor e perdão. Os homens não, esses homens que estão aí, eu vi até alguns comentários em um vídeo que eu fiz anteriormente sobre o divórcio, que alguém começou a citar isso, que quem casasse com a divorciada ia para o inferno. Eu não sei aonde foi que ele viu isso. Lê direitinho, é só uma questão de leitura cuidadosa. Amém, amados irmãos? Que Deus vos abençoe. Espero que eu tenha esclarecido, que Deus possa iluminar a sua mente, que o Espírito Santo possa esclarecer o seu coração, a sua mente, para que você não fale asneira, mas que você se baseie na santa, digna e eterna palavra de Deus. Amém? Deus abençoe ricamente.